Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha Essência. Esse é o lugar para quem busca mais que respostas, busca sentido. Aqui nós falamos de tudo que nos move. Falamos de saúde, de bem-estar, de corpo, alma e espírito. E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial. Nós vamos falar um pouco sobre finanças, mulheres empreendedoras. Ela é mentora de mulheres, mas antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero falar também para você sobre o Instituto Adonai. Esse espaço que nós estamos gravando hoje é dentro do Instituto Adonai. Aqui nós temos estúdio de podcast, nós temos auditório para palestras, salas de reuniões, salas de aula para música, dança, teatro, estúdio de fotografia, estúdio de gravações de música, enfim, tudo que toca as artes, tudo que é envolvido, o universo das artes, nós temos aqui. E se você, assim como eu e a Roseli, tem um sonho e que ele ainda está só no papel, nós temos o prazer de te ajudar a transformar o seu sonho em realidade. Venha nos conhecer, venha tomar um café conosco. Nós teremos o prazer em te apresentar as nossas instalações. Quem sabe esse lugar aqui atrás desse microfone está preparado e reservado para te receber. Eu te aguardo aqui. Agora eu vou apresentar a minha convidada para lá de especial. O nome dela é Roseli Reis. Obrigada, Roseli, por ter aceito o convite. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui. A Roseli, ela tem 39 anos, é brasileira, ela mora em São Paulo, atualmente mora em São Paulo, sim, por enquanto, porque se Deus abrir portas para ela aqui na Europa, ela vai voltar para a Europa, né? Ela é formada em administração com MBA em finanças e gestão de pessoas. Ela também é Master Coach com certificação internacional pela Febracis e pela FCU, Florida Christian University. Morou na Austrália por 2 anos para se especializar no inglês, né? É formada também pelo método IP e Piorano, do Pablo Marçal. Fez os dois. É massoterapeuta, passou também pelo Ministério Moriá, na Estância Paraíso, com a pastora Zenete e a pastora Débora. Trabalhou no Banco Santander, em São Paulo? São Paulo. São Paulo por 12 anos, foi gerente de conta jurídica. Ela tem também uma formação, uma mentoria para mulheres. Hoje ela atua como mentora de mulheres que querem se especializar em gestão do seu negócio, né? Ela ajuda mulheres a transformar os sonhos em realidade, né? A mulher a ter mentalidade empreendedora e ajuda mulheres a gerir bem os seus negócios. Com vocês, Roseli Reis. Obrigada, Roseli. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui. Participar dessa oportunidade, desse podcast, poder falar não só para mulheres, mas para o mundo, né? Trazer Sim. esse conhecimento aqui para a Europa também. E assim, eu trabalho com negócios, mas eu falo muito para mulheres porque as mulheres têm um desafio para olhar para o dinheiro. Uhum. A relação da mulher com o dinheiro, ela é uma relação mais desafiadora. Uhum. Porque ela foi treinada para dar conta. A gente aprende desde muito nova que a gente precisa fazer tudo, a gente precisa resolver tudo, a gente precisa servir e a gente precisa desse lugar muito de resolve tudo sozinha. Uhum. Então, para a mulher, essa relação do crescimento, essa relação do fazer dinheiro, do gerir bem as finanças, ela é mais desafiadora. Porque Sim. muitas vezes ela está equilibrando muitos pratos, ela tem família, tem várias outras coisas. Existem, além de tudo isso, crenças, perfis comportamentais e vários outros pontos que influenciam. Mas eu vejo tantas mulheres com potências, com negócios incríveis na mão, mas que muitas vezes não consegue enxergar, não consegue ver além, não tem uma visão clara do que quer para o seu negócio. Uhum. E a ausência de uma visão clara, como já diz, né, como Deus já disse na Bíblia, vai impedir ela de crescer. Porque Deus fala em Abacuque, escreve os seus objetivos numa tábua e deixa ela bem grande e visível, para que todos possam ver. Uau. Mas como que eu vou escrever numa tábua se eu não sei o que é? O que escrever? O que escrever? Como que eu vou fazer isso? Em Mateus, Deus fala, peça que eu te entregarei, mas peça com detalhes. Se eu não sei os detalhes, talvez eu esteja pedindo errado. E Deus, Ele é um Deus que entrega. Mas Ele entrega também aquilo que eu estou pedindo. Então, se eu pedir uma bala e não pedir 10, Ele vai me entregar uma bala. Uhum.
Então, muitas vezes, a gente também não sabe colocar nas mãos de Deus de forma clara aquilo que a gente deseja alcançar. Sim. Porque falta clareza. E você sempre teve clareza, Roseli, desde jovem? Você já tinha clareza de onde você queria chegar? Você já sabia que tinha um lado mais voltado para as finanças? Você já tinha facilidade em lidar com crianças desde nova? Ou isso foi sendo desenvolvido ao longo do seu crescimento, do seu amadurecimento? Eu vou falar que, assim, eu tinha um desejo muito grande de ter resultados, de ter uma vida diferente do que aquela vida que eu via. Eu trabalhei com meu pai na obra, meu pai é pedreiro, então aos 17 anos eu estava trabalhando com meu pai na obra. Eu fiquei em terceiro lugar de todos os alunos da minha cidade, ganhei uma bolsa para a faculdade, só que era 50%. Então, com 17 anos, tinha uma oportunidade na mão, mas eu não tinha recurso financeiro para viver aquilo. E era faculdade de quê? Era faculdade, eu podia escolher, né? Era uma faculdade em Interlagos, São Paulo, e eu podia escolher dentre os cursos, eu escolhi administração. Ah, boa. E com 17 anos eu entrei na faculdade. Mas eu entrei na faculdade porque o meu pai falou que ele não me ajudaria. Eu queria só que meu pai tivesse orgulho. A minha busca era fazer o meu pai se orgulhar de mim. Só que na limitação que ele tem, ele fez o melhor que ele podia. A única coisa que ele conseguiu falar para mim é: eu já fiz o máximo que eu podia fazer por você, não vou te ajudar, se vira. E naquele momento aquela dor foi tão grande que eu falei: eu vou fazer e eu vou provar para o meu pai que eu não preciso dele. Foi uma dor, Sim. Mas foi uma dor que me fez avançar, porque eu não avançaria se ele não tivesse me impulsionado. Sim. E aí, na minha cabeça, eu queria muito romper os limites, eu queria muito viver algo novo, eu queria muito ter resultados. E eu já sonhava em trabalhar no banco. Porque eu achava as pessoas bonitas, as pessoas se arrumam bem. Bem arrumadas, elas cheirosa, achava maquiada. que elas ganhavam muito dinheiro, porque elas eram bem vestidas. Mas assim, eu, na minha inocência, não sabia que quem paga esse estilo, né, de roupa, de vestimento, é a própria pessoa. Eu achava que, né, na minha cabeça, eu tinha outras ilusões. Mas eu sou muito grata, porque eu construí essa oportunidade. Foram 6 meses aplicando, me inscrevendo em todos os bancos que existiam na época. Eu bati na porta da agência da minha cidade e eu consegui construir uma vaga. Então, foi aí que a minha vida começou a transformar e foi aí que eu realmente comecei a entender um outro universo sobre dinheiro e finanças. Até entrar no banco, a minha vida ela era extremamente de escassez. Uau. Às vezes eu não tinha dinheiro, eu almoçava às 11h30 da manhã e às vezes eu ia comer de novo 1h da manhã quando eu chegava em casa. Meu Deus. E era a única coisa que naquele momento eu conseguia ver. Conseguia ver. Não conseguia mais do que aquilo. Então, já conseguia pagar a faculdade, já estava feliz. E as coisas foram acontecendo. Então, entrar no banco foi um mundo novo. Eu lembro que quando eu fui levar meu contrato para ser assinado, quando ele me falou, o gerente geral me falou que eu tinha sido aprovada, eu não sabia quanto que eu ia ganhar, eu não sabia nada. Deus. Mas quando ele perguntou para uma outra estagiária e ela falou o valor, eu falei: meu Deus, eu tô rica. Eu tô rica porque, assim, era o dobro do que eu ganhava. Uau. Era perto, a 10 minutos da minha casa, eu gastava 3 horas para chegar, porque eu saía de Imbuguaçu para ir para Paulista. Eu ia trabalhar do lado da minha casa, na agência onde eu sempre sonhei em trabalhar. Meu Deus. Eu falava para todo mundo: ai, eu quero trabalhar no banco, quero trabalhar no bênção. banco. E Deus, ele foi e me abençoou. Então, eu bati na porta, consegui esse emprego e aí a minha vida começou a mudar. Porque aí eu tive contato, eu tive conhecimento, eu tive capacidade de estudar. Porque quando você sai daquele cenário de desespero, você começa a ter consciência para buscar entendimento. Antes eu só via falta. No momento que a minha mesa começou a ficar farta e a ter recurso, eu comecei a pensar: eu quero uma vida diferente. Então, eu comecei a estudar mais sobre investimentos. Eu fiz a minha primeira aplicação na Bovespa em 2006. Então, eu tinha um comportamento diferente do que as pessoas. Eu estudei para uma certificação do banco, onde a gente estudava sobre os tipos de investimento, e eu me especializei naquele conteúdo. Então, eu comecei a ensinar as outras mulheres ali daquele ambiente a também passarem na prova, porque eu tinha ganhado o conhecimento. Não era só algo para passar na prova. Eu gostava de conhecer, de estudar. E isso foi mudando a minha vida. Então, ter sonhos claros para mim foi o que me fez conseguir ter uma boa gestão desse dinheiro. Porque nos primeiros meses, o que eu fiz? Gastei.
Eu nunca tinha tido aquele tanto de dinheiro na minha conta. Sim. Eu gastei, paguei conta que eu tinha feito recentemente para comprar umas roupas. Eu fui comprando coisas. Eu comprei uma cama, porque eu não tinha uma cama boa. Eu fui lá, a primeira coisa, eu comprei uma cama box, que era o meu sonho. Uau. E, de repente, eu vi que eu estava gastando meu dinheiro todo, todos os meses, não estava sobrando nada. E eu falei, Roseli, não é isso que você quer para você? Você quer ter liberdade, você quer ter opção de escolha. Então, vamos mudar o comportamento? Então, desde o princípio, eu estipulei um percentual que eu ia guardar todos os meses. Uau. Então, eu não gastava todo o meu salário. Eu não tinha os aprendizados que eu tenho hoje. Sim. Mas eu tinha uma clareza de que eu queria construir algo diferente. E você sabia que seria poupando Que eu conseguiria. que você ia conseguir atingir seus sonhos, seus objetivos, né? E eu vejo assim, pelo pouco que você já contou aqui, é que o seu propósito, ele nasceu de uma dor, né? Sim. Ele nasceu da dor da escassez, da dor da falta, né? E você me falou aí agora que você começou a ensinar para as amigas como passar por essas provas, por essas etapas, né? Então, desde cedo você tinha também facilidade para ensinar? Eu vou falar para você, Débora, que desde a época da escola. Porque como eu tinha uma necessidade de ser vista, de ser aprovada, de ser validada, porque, enfim, eu passava por várias bullying, separações e afins, então eu tinha necessidade de me provar. Então, eu não aceitava tirar nota baixa. Eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que tirar A, no máximo B. Então, eu sempre estudava muito para saber os conteúdos da escola. Sim. Então, muitas vezes, as crianças queriam colar ou me perguntavam. E eu sempre fui do tipo de pessoa que vai te ajudar a aprender, mas que não vai te dar pronto. Então, eu falava com as outras crianças, se você quiser, eu te ensino, mas eu não te passo cola. Eu era esta pessoa. Uau, então, assim, tinha desde facilidade para ensinar. Sempre tive esse lugar de acabar, de uma forma, me tornando referência. Então, no banco, eu me tornei referência de sistema, quando o sistema trocou. Então, as pessoas me ligavam para perguntar como fazia as coisas no sistema. Algumas colegas de trabalho não conseguiam passar na prova. Eu sentava com elas e a gente estudava. Então, eu fui aprendendo formas de facilitar o conteúdo para que elas pudessem estudar. E, na minha cabeça, eu sempre tive um medo de ser professora. Porque eu achava que professor ganhava pouco e era maltratado. Essa era a minha crença. E, de repente, eu ensinava sem perceber. Eu era uma professora sem perceber. Então, assim, eu ensinava as pessoas que estavam ao meu redor. Todas as pessoas que estavam ao meu redor, se tivesse algo que eu soubesse, que eu pudesse ensinar, eu sempre gostei de ensinar. Você sabia traduzir aquilo de uma forma clara. E mais né? simples. Eu sempre consegui trazer para o simples. Que bênção. Isso é o dom mesmo de mestre, né? O dom de ensinar. O dom de mestre é isso. É você captar aquela mensagem, aquele conteúdo, traduzir de forma clara para o seu ouvinte, para quem está aprendendo, né? Para o seu aprendiz. Isso é para poucos, né? Que lindo. E eu vou falar que sobre finanças, a gente precisa muito desta sensibilidade. Porque finanças não é só planilha, finanças não é só números, finanças é emocional. Mas, além de ser emocional, ela também precisa ter habilidade prática. Porque senão eu faço gestão da emoção e eu faço o quê com isso depois? Mas finanças é um lugar muito sensível, é um lugar de muita dor, é o segundo maior motivo de separação dos casais no mundo, não é nem só no Brasil. Então, é um assunto que muitas vezes as pessoas têm medo de olhar para ele. Sim. Então, o fato de estar aí a gente requer que exista uma sensibilidade para falar do assunto. Sem tocar em feridas de uma forma que as pessoas se sintam ofendidas ou diminuídas, ou que as pessoas se sintam incapazes, porque muitas vezes, eu não consigo olhar para o meu extrato, eu não consigo fazer o dinheiro sobrar, eu não sei o que fazer, eu sonho, mas os meus sonhos são muito distantes porque eu não vou alcançar. Então, trazer isso de uma forma que as pessoas consigam entender e que elas entendam que é para elas também, requer, muitas vezes, você repetir o mesmo assunto de formas diferentes. Sem a pessoa saber que você está falando a mesma coisa. Eu tô há 4 anos já nessa jornada com o meu negócio. Eu passei por muitos cenários, lidei com muitas pessoas muito diferentes, e eu fui aprendendo que o que é fácil para mim, às vezes, não é fácil para o outro. Sim. Então, antes eu ensinava, eu explicava, e eu falava assim, mas como não entendeu?
É tão fácil. Só que hoje eu sei que não é tão simples assim e que eu preciso muitas vezes falar de outras formas. Porque às vezes você, Débora, pode entender o que eu estou falando, Uhum. mas talvez você ainda não tenha capacidade emocional para lidar com Para aquilo, lidar com aquilo. para entender. Então, às vezes, é um bloqueio emocional que te impede de entender um conteúdo técnico mais prático. Então, entendendo isso, eu vou buscando essa tradução de uma outra forma. E existem tempos. Tem pessoas que vão conseguir fazer e já estão prontas para entender. Uhum. Tem pessoas que vão demorar mais. Por exemplo, eu tenho uma cliente de balneário que ela já estava pronta, mas ela tinha alguns desafios. Então, em 6 meses a 1 ano, a gente conseguiu transformar o negócio dela. Ela triplicou o faturamento, desfez uma sociedade, conseguiu se posicionar e hoje ela sabe quem ela é. Que maravilha. Enquanto eu já tive uma outra cliente da área de massoterapia que ela é incrível, o método dela é fantástico. Ela já até veio para Portugal, o método dela é a Josi do método DCM. Ela já formou algumas mulheres aqui em Portugal no método dela. Mas qual era o desafio dela? Se visualizar como dona de negócio. Uhum. Então, o dinheiro era sempre misturado ali com a pessoa física, que é o que acontece com a grande maioria. Sim. Então, ela não conseguia se posicionar. Eu sou dona de negócio, eu tenho uma empresa, minha empresa requer uma mudança de comportamento, ela requer algumas decisões focadas na identidade da empresa e não na minha pessoal. E eu estou citando ela como exemplo porque, assim, a maior parte das minhas mentoradas passam por isso. Uhum. E aí cada um tem um tempo. O tempo dela de entender isso foi um tempo mais demorado. Acabou exigindo mais dinheiro porque ela investiu em outros cursos, em outras formações, para ela conseguir entender aquilo que a gente já tinha falado antes. Porque cada pessoa tem um tempo. E tem um processo para passar. Então, tem coisas que eu, Roseli, eu demorei muito para entender, que seriam fáceis para quem tem uma espiritualidade mais avançada. Enquanto outros conteúdos eu olho, eu leio, eu falo, pronto, sei. E eu consigo absorver. Eu consigo pegar um conteúdo, estudar um conteúdo e me preparar para uma live ou para uma apresentação com facilidade. Enquanto para outras situações e outros cenários, talvez eu não tenha essa mesma facilidade. Sim. E você percebe, Roseli, você identifica nas suas alunas, nas suas mentoradas, que a mulher tem um pouco mais de dificuldade com questões de finanças, quando diz respeito a dinheiro, a finanças, a gerir finanças, esse é um mercado mais masculino, né? Dá a entender que finanças é para homem, né? Gerir finanças, gerir o dinheiro com sabedoria, isso é um negócio para homem, que o homem tem um lado mais racional, a mulher é mais emocional. Você identifica nos casos que você pega que o lado emocional da mulher mais aflorado, tem mulheres que são mais razão, né? Mas a maioria das mulheres tem um lado emocional que grita mais, que fala mais alto. Você identifica que a mulher tem mais dificuldade por ser tão emocional? O que acontece? Como o dinheiro ele é emocional, se eu lido com fatos, eu tomo decisão por fatos. Se eu lido com emoções, eu tomo decisões por emoção. Nós temos, você falou que algumas mulheres são mais racionais, nós temos os perfis comportamentais. Dentro dos perfis comportamentais, a gente tem ali o influente e o estável, que são perfis mais emocionais, apesar de tempos de resposta diferente. E nós temos o dominante e o conforme, que são perfis mais racionais. Só que dentro da população brasileira, até pela nossa cultura, 70% da população tem o influente dentro da composição do perfil. Ou é o único perfil, ou é o mais alto, ou tá ali dentro da composição. Sim. Por exemplo, eu analisei um relatório de perfil essa semana que ela é estável, conforme e influente. Então, ela tem um perfil triplo. Ela não tem nenhum perfil muito alto, ela tem um perfil triplo, um pouquinho de cada, num balanço. Isso é bom, mas às vezes pode deixar a pessoa numa inércia porque ela não tem nada muito destacado e ela pode oscilar muito. Porque tudo é se conhecer e saber usar a seu favor. Mas isso traz o quê? Isso traz para os brasileiros um lado emocional maior. Só que o homem, num geral, ele é treinado para
ser responsável, para dar conta, para organizar, Provedor. para fazer negócio, para prover. Uhum. Então, ele já traz e ele já, né, de uma certa forma, treina esse lugar onde ele precisa resolver as situações. Uhum. A mulher, ela foi treinada para dar conta, que é diferente. Dar conta e ter resultados tem diferença. Uhum. Eu já fiz muitas mentorias com homens. Se eu virar para um homem e falar assim, você pode me pedir ajuda, me pede ajuda se você tiver com algum desafio, o homem me manda mensagem. Ah, Se eu falar isso para a mulher, dificilmente ela manda. uau. Porque geralmente as mulheres acabam entendendo que elas precisam fazer sozinhas. Tem que dar conta. Tem que dar conta. Então, mesmo que Meu racionalmente Deus. ela já tenha decidido mudar, e isso eu falo porque, assim, eu passei por um processo muito profundo agora nos últimos 6 meses, eu vou dizer assim, de dezembro a maio, junho, foi um processo muito profundo. E uma das coisas que eu mais percebi foi a minha necessidade de ter controle e foi a minha dificuldade em pedir ajuda. Meu Foi o Deus. cenário onde eu me senti mais sozinha. E aí, em algum momento, comentei com algumas amigas e algumas disseram, por que você não me contou? Por que você não me pediu ajuda? Uhum. E eu contei para poucas pessoas, mas eu não falei assim, eu queria que você viesse aqui agora. Eu não pedi isso em momento nenhum. Uhum. Então, Deus colocou muito no meu coração que eu precisava levar a mensagem para as mulheres que elas não precisam ficar sozinhas. Elas não estão sozinhas. Então, muitas empreendedoras, muitas mães, muitas mulheres estão como eu estive, achando que precisa resolver Com tudo esse sozinha. peso que é imposto, né? Exatamente. Muitas vezes nós recebemos cargas e um peso, uma pressão de fora Sim. que nós precisamos resolver tudo. Mas é uma ilusão, né? Porque quem quer resolver tudo, ele vai acabar adoecendo, né? Independente do sexo, independente de ser Independente do mulher. sexo, Se a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, a gente vai aguentando, vai engolindo, não aprende a dizer não, e a gente vai acumulando coisas e o peso vai ficando tão grande que ou o nosso corpo, ou a nossa mente, ou o nosso espírito, ele vai adoecer. Ele vai O corpo adoecer. fala. O corpo fala muito e assim, eu sou uma pessoa que eu entendo que eu tenho uma sensibilidade. Então, antes, quando eu falava com uma pessoa que tinha passado por cenários como os que eu passei, eu falava, eu ajudava, eu compreendia. Mas hoje eu sou empática, porque eu sei o que é estar lá. Então, quando alguém me fala, eu tive uma crise de ansiedade, eu consigo entender o que é uma crise de ansiedade de verdade, porque eu sei o quanto dói você estar naquele lugar sem saber como sair. Eu sei que Deus tira a gente, mas tem questões físicas que a gente passa, que às vezes a gente, inclusive, precisa passar. Mas quando a gente tá passando por isso, é um desafio grande. Eu até tive uma mentorada que, durante essa jornada, ela falou assim, eu sou muito grata a você, porque eu não teria conseguido passar pela depressão e ansiedade que eu passei se você não tivesse me ajudado, porque eu tinha medo de tomar medicação. E eu aceitei tomar a medicação porque você falou que você também tinha tomado medicação quando você precisou. E eu só aceitei tomar medicação porque eu fui no Cure da Lagoinha e a pastora falou que Deus tinha falado para ela que naquele momento era para ela tomar medicação. Era para tomar. Eu também eu passei por uma depressão enquanto eu estava no banco e eu não quis tomar medicação. Uau. E eu entendi depois, com um profissional, que se você não toma medicação no momento que você precisa, se existe uma necessidade, você está matando os seus neurônios a partir do momento que você não resolve o problema na raiz. Então, é muito sério. A gente precisa atentar à questão da dependência, porque muitas pessoas acabam entrando e a gente sabe que existe um mercado quando se fala de medicamentos. E muitas vezes a pessoa fica ali, né, presa no remédio. Então, precisa ter esse conhecimento de espiritual e corpo, porque eu fui cuidar das três questões. Uau. Eu fui buscar o espírito, eu fui buscar conexão com Deus, eu fui fazer exames médicos, eu fui buscar os médicos envolvidos e eu estava fazendo acompanhamento psicológico também. Boa. Então, eu estava olhando para as 3 áreas. Eu Muito falei, bom. se está em uma das áreas, eu vou entender o que é e eu vou passar por isso. Hoje eu entendo, era muito mais espiritual do que qualquer outra área, mas é algo que eu precisava passar. Porque se hoje eu for atender uma mulher empreendedora que está passando
por uma sobrecarga, que está tendo uma crise de ansiedade porque tem que administrar filhos, casa, negócio, eu consigo ser empática e lidar com ela. Que maravilha. E você, assim, hoje você consegue identificar quando uma mulher, uma empreendedora, uma empresária, ela está tendo problema nas suas finanças, nos seus negócios, você consegue identificar, tem um diagnóstico, tem algum formulário, eu sei, uma pesquisa que você faça para identificar quando o problema é de ordem emocional? Geralmente, quando ela está com desafios financeiros, é de ordem emocional. E quais são as principais questões emocionais que afetam as finanças? Dependência emocional. Uau. Medo do sucesso. Eu vou falar que medo do sucesso ele é muito maior do que medo do fracasso. Meu Deus. O medo do sucesso te faz procrastinar, te faz voltar para trás, te faz se sentir inferior. Porque o fracasso, na grande maioria das pessoas, ele é conhecido. O sucesso não. E por que eu tô falando isso? Porque conecta com a dependência emocional. Se eu for grande, como fica a minha família? Uma coisa tá ligada à outra. Tá ligada à outra. E aí você vai repetindo padrões. Exatamente. Da sua família, dos seus familiares, da sua árvore genealógica. E das pessoas que você tá inserida. Uau. Porque eu tenho medo. Eu vou me usar, por exemplo. Eu comecei a crescer e comecei a ter resultados. E eu fui me desconectando da minha família. Por quê? Porque eu queria os meus resultados. Eu via que todas as pessoas eram diferentes. Mas eu lembro de uma cena muito clara onde uma tia minha virou para mim e para uma outra prima minha, que nós éramos as únicas que tinham comprado casa. E ela falou, vocês são as primas ricas da família. Uau. Quando ela falou isso para mim, na consciência que eu tinha, eu fiquei chateada. Porque eu me senti excluída. E eu falei, não, eu não sou rica, eu trabalho e eu pago as minhas contas, eu não sou rica. Eu tinha medo, inclusive, desse lugar, porque se ninguém eu não posso ser, porque senão eu vou ter que me desconectar da minha família, das pessoas que eu amo, dos meus amigos. Não pertenço mais, eu deixo de pertencer. E eu não queria deixar de pertencer. Como eu identifiquei também depois de um tempo, que quando eu parei de fazer dinheiro, que a minha mãe sempre repetiu que ela só precisava de dinheiro para pagar as contas. Ela falou, a gente não precisa de muito dinheiro. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Para que você quer ter muito dinheiro? Então, se a minha mãe está falando isso, mesmo que eu pense diferente, o meu inconsciente vai me levar para a conexão com ela. Outra dependência emocional. Então, entender isso permite com que a gente corrija as nossas relações e com que a gente consiga avançar. Uau. Porque eu tinha muito medo de não ser vista, de não pertencer, mas não era um medo consciente, era um medo excluída da família, né? De ser considerada uma mulher metida, autossuficiente, né? Só por ter recurso, é arrogante. E que foi o que eu ouvi de familiares próximos. Sim. Ai, olha, metida porque trabalha no banco. Não, eu só era uma funcionária. Mas a bolha da nossa família, né, o nosso vínculo familiar, são esses que têm o poder de nos ferir, né, com palavras, com expressões, com atitudes, porque os lá de fora, os que não sentam na nossa mesa, que nós não temos vínculo emocional, esses não têm o poder de nos paralisar. Pelo contrário, às vezes, né, alguém de fora vai te abrir os olhos para uma outra realidade. Exatamente. Você olhar e ver e se inspirar em alguém lá de fora que não tem nenhum vínculo emocional com você, isso muitas vezes são nessas pessoas que nós precisamos olhar, inspirar, espelhar, né, imitar, né? São essas pessoas que nós devemos nos usar como parâmetro, né? Como referência. Porque se a gente fica preso só dentro do nosso círculo, da nossa bolha familiar, das pessoas que a gente tem vínculo emocional, muitas vezes ali a gente vai ficar presa num padrão, né? Se eu fosse olhar para as minhas referências, para a minha questão familiar, eu realmente estaria presa. Eu fui a primeira da minha família a concluir uma formação universitária. Uau. E eu não falo nem só de mulheres, eu falo da família no geral. Com 20 anos eu já estava me formando. Uau. Então, assim, eu fui e paguei o preço de ter coragem de viver. Então, eu fui morar fora, coisa que até então era impossível. Eu
gerenciei muito bem o meu recurso financeiro, porque para morar fora eu precisei fazer uma gestão financeira, economizar, poupar, pagar o intercâmbio, fazer uma reserva, me dedicar, mas eu paguei o preço também de ir sem conhecer ninguém, sem falar a língua, de viver um sonho com base naquilo que o meu coração clamava, com base naquilo que Deus permitiu que eu vivesse. Mas eu tive coragem de romper. E depois eu vi outras pessoas da minha família rompendo também. Rompendo também, você quebrou o padrão. Eu quebrei o padrão. Uau, A mesma maravilha. coisa que eu vi muitos relacionamentos amorosos da minha família sendo rompidos. Assim, não vi relacionamentos saudáveis. E eu acredito que o meu relacionamento vai ser um relacionamento saudável porque eu estou me preparando para isso. Uau. Eu tenho Deus como a base de qualquer relação que eu venha a ter. E eu tenho hoje facilidade para falar da questão financeira. Porque, como você falou, o dinheiro veio... Eu falo de dinheiro porque veio de uma dor. Eu vi a minha mãe levando meu irmão para o hospital porque ele nasceu com uma deficiência e ele é o mais velho. E ela falando pra gente, eu não levo vocês porque eu não tenho dinheiro para comprar comida para vocês na rua. O seu pai me deu só o dinheiro da passagem, às vezes nem isso eu tive que pegar emprestado para completar. Então era sempre brigas voltando para dinheiro e traição. Mas o dinheiro era a base, porque gasta dinheiro na rua com outras pessoas. E eu via o meu pai dando presente para outras crianças e não dava pra gente. Então o dinheiro ele sempre foi, na minha percepção, né, que cada um percebe uma coisa. Na minha percepção, ele sempre foi o maior problema da nossa casa. Ele sempre foi o causador de brigas, ele sempre foi o problema. Era sempre assim, minha mãe também, né, na inocência dela, falando às vezes, eu ganhava mais que o seu pai. Agora eu sou dependente do seu pai. Então, assim, o dinheiro, ele foi o maior desafio da nossa família, como um todo. Mas eu vejo também que o dinheiro, ele é a maior solução. Porque se você sabe fazer gestão do seu dinheiro de forma saudável, como Deus traz pra gente, igual na parábola dos talentos, Deus deu mais para aquele que soube fazer gestão. Aquele que soube multiplicar. Então, se dinheiro fosse um problema... Por que Deus ia ensinar a gente a multiplicar? Ia falar que aquele que enterrou e que não soube fazer bom uso ia para a prisão? Deus falaria que não, vai para a prisão quem está querendo ter muito. Mas não é isso que ele ensina. Ele ensina só para a gente que o dinheiro precisa estar no lugar certo, mas que prosperar é bom. Porque eu vou repetir até o que eu disse para minha mãe em certo momento. Eu falei, mãe, com R$1.000, quantas pessoas a senhora consegue ajudar? E com R$10.000, quantas a senhora ajudaria? E se a senhora tivesse R$100.000? Quantas mais poderiam ser ajudadas através de você? Isso. Então, não adianta só nós queremos ter um coração bom e falar, eu quero ajudar as pessoas. Se você não tiver dinheiro nem para você, como você vai ajudar o seu próximo? Então, prosperar no lugar certo, com dinheiro no lugar certo, com coração bom, permite que a gente ajude aqueles que não podem também, que não têm. E vai ter fases que nós vamos ter mais, vai ter fases que a gente vai precisar de ajuda, que faz parte da vida. Faz parte. Mas muitas vezes eu vejo mulheres incríveis, né, e elas não conseguem romper, elas não conseguem avançar, elas voltam para trás, elas dão volta em círculos e elas voltam para trás por questões emocionais, mentalidade de dona de negócio e medo de olhar para o dinheiro. Uau, E hoje você trabalha com uma mentoria, né? Você tem uma mentoria para mulheres empreendedoras, empresárias. E quais são os pilares dessa mentoria? Os pilares da minha mentoria é mentalidade empreendedora, desbloqueio das crenças financeiras, Boa. Crescimento com lucro, fazer esse faturamento, essas vendas crescer, mas com lucro, né? Olhando realmente para aquilo que vai ficar. Então, os pilares principais da minha mentoria são esses e fazer gestão. Porque para você ter lucro, você precisa fazer gestão. Mas preciso saber das planilhas, preciso saber de todos os números? Não, mas você precisa entender para onde a sua empresa está indo. Você precisa entender se o seu serviço é lucrativo ou não. Qual é a sua meta para você pelo menos ter um ponto de equilíbrio ou ter lucro. Isso você precisa entender até para você delegar. Então, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Não é execução propriamente dita de você executar tudo. Mas é você ter sabedoria para entender se as pessoas estão fazendo certas. Para você direcionar as pessoas que vão trabalhar com você.
Porque o que acontece, muitas pessoas delargarem. Eu passo uma função, eu delargo e eu nem sei se aquilo está sendo bem feito ou não, porque eu não sei acompanhar, eu não sei gerenciar. Então, quando a gente sabe o que é a diferença, por exemplo, de um faturamento, que é venda, para uma entrada, um fluxo de caixa, que é quando aquela venda efetivamente entra na minha conta, e aí eu também estou olhando para quando eu tenho de necessidade de saída, eu estou falando de gestão, eu estou falando de avançar, eu estou falando de crescer. Quando eu falo de ter um prolabore, de olhar para os sonhos, eu estou colocando um para que o dinheiro vai chegar. Então, você vai usar esse dinheiro para viver o quê? É importante que você tenha um sonho para realizar, um objetivo, porque o dinheiro, ele é como uma relação. Se ele não tem aonde ficar, ele vai embora. Se você se relaciona com alguém e você não dá atenção para essa pessoa não tem espaço na sua vida, na sua casa, ela fica? E quando eu falo do dinheiro e eu uso essas metáforas com relação com pessoas ou com relação amorosa, é para ficar simples de entender. Porque eu não vou colocar o dinheiro num lugar de autoridade. Mas o dinheiro é a única parte na Bíblia em que Jesus deu o nome de Senhor. E se não fosse importante, não merecesse respeito, Jesus não colocaria, não falaria que é o Senhor. Só que a gente não pode deixar como ser o nosso Senhor, porque nós já temos um Senhor. Então ele é nosso servo. O dinheiro vem para servir. Só que eu quero te perguntar, Débora, é possível, se você tiver com um desafio financeiro, é possível você estar plenamente grata e com uma conexão fluida com Deus? Não. É possível você estar com tempo e amando os seus pais e a sua família? Não. É possível você estar tendo relação sexual e amando e vivendo bem com o seu esposo? Porque não podemos negligenciar que o casamento, ele é composto por várias partes, e uma das partes que é afetada de início é a parte sexual, financeira. Quando a gente fala que está com problema financeiro. Porque você não tem tempo, você está estressado e você vai quebrando os laços de conexão do casal também. Quando a gente está com problema financeiro, a gente quer trabalhar mais, porque a gente acha que vai ter mais resultado financeiro, né? E aí a gente fica mais cansado, mais estressado, né? Mais impaciente. Então isso vai afetando todas as áreas da vida. Você não tem tempo para orar porque está trabalhando muito. Não tem tempo para ir num culto porque está fazendo hora extra. Filho. Tá estressado com o filho quando não tá falando pro filho que tá trabalhando para pagar a conta pro filho. Para pagar a conta pro filho. Amigos. O marido, quem deveria estar pagando essas contas era você e não eu. Exatamente. Né? E aí fica aquela bola de neve. Por que eu tô aqui? Por que você, né, sabe? E entra num lugar desafiador, porque talvez eu esteja trabalhando demais, mas não consiga ser o melhor profissional porque eu tô preocupado. O meu financeiro não tá avançando, eu não consigo servir, eu não consigo ajudar o meu próximo porque eu não estou conseguindo ajudar a mim mesma. Eu não consigo estudar, eu não consigo cuidar da minha saúde de forma própria. Uma bola de neve. E tudo vira uma bola de neve. Então, quando a gente pega vou usar o termo, né, roda da vida, o mapa da vida extraordinária, quando a gente pega a nossa roda ali, a finanças é o lugar onde mais interfere em todas as outras áreas. Porque todas as outras áreas, ela é afetada pelo dinheiro. Ele não é tudo, mas ele é meio para tudo. Sim. Como que a gente vai construir, por exemplo, esse espaço de podcast? Como que a gente vai construir o Instituto Adonai, que ajuda tantas pessoas, se nós não tivermos o recurso, pelo menos o básico, para manter a estrutura em pé? Manter a estrutura. Não tem como. Não tem como a gente progredir com a nossa missão e como ajudar pessoas se nós não tivermos o recurso financeiro para sustentar isso. Exatamente. Então é importante, e eu, uma vez conversando com uma pessoa que virou meu mentorado, ele estava falando dessa questão, mas Deus chama a gente à simplicidade, à humildade, à pobreza. Eu falei, não, humildade e pobreza não são a mesma coisa. Se você tem uma missão e você vai à igreja e você não tem dinheiro para ajudar a igreja, você não está ajudando. Você está só sendo mais uma pessoa que precisa de ajuda. Então, quem é que sustenta as missões? Se não tiver ninguém que prospere. Exatamente. Então, quando a gente prospera, o dinheiro está nas mãos certas, a gente consegue fazer isso ser bênção. Não ser maldade, não ser problema. Sim. Então, é olhar para isso no lugar certo. É olhar para aquelas crenças que a gente aprendeu na infância, sabe? Que dinheiro não dá em árvore, ou seja, tem que ser difícil, tem que ser pesado. Que dinheiro é sujo, então se ele é sujo, eu não vou ficar com ele. Que dinheiro é motivo de briga. Que na minha casa dinheiro era falta, então eu vou gastar todo ele, porque agora eu só quero desfrutar. Ou crenças simples que a gente fala...
eu não sei se vai ter amanhã, deixa eu viver hoje. Sim. Só que o amanhã não pertence a nós, mas ele tá aí, ele pode existir amanhã. E se ele existir, como que você vai ficar? E também nós cristãos temos muitas vezes a interpretação errada, que a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Exatamente. Não é ter dinheiro. Como você bem falou, ele não pode ser o seu senhor. Não pode. Ele tem que ser o seu servo. Ele tem que ser bem gerido para ele te servir. Exatamente. E não virar um ídolo no nosso coração. Porque toda a palavra de Deus, o Senhor fala que o dinheiro é o único que concorre, é um Deus, nós podemos transformá-lo em um Deus, e ele pode nos dominar e nos controlar, né? E o Senhor fala que ele tem um nome, né? Sim, tem nome. Mamon, né? Sim. Que é um Deus que nós passamos a adorar esse Deus, muitas vezes de forma inconsciente, quando colocamos o dinheiro em primeiro lugar. Exatamente. Né? E isso, assim, quando eu falo sobre o crescimento para as empreendedoras, eu falo que o dinheiro ele é um resultado daquilo que a gente entrega. Então, qual que é a solução? O que você entrega para o mercado? Você vai receber o recurso financeiro em troca daquilo que você entregou. Então, não é sobre o dinheiro. É sobre aquilo que você está entregando, a transformação que você está entregando. E em certo momento da minha vida, o meu medo de perder, porque foi muito difícil alcançar. O meu medo de perder me colocou em um lugar onde o dinheiro falava mais alto. Tudo que eu pensava era, e se eu perder? Nossa, e se o dinheiro for embora? E se as pessoas me enganarem? E chegou um momento em que uma amiga me perguntou assim, e se você ficasse sem dinheiro hoje, sem nada, você perdesse tudo que Deus te permitiu construir? Naquele momento eu pensei, meu Deus, eu acho que não sei, acho que acabava tudo. Naquele momento eu entendi que o dinheiro na minha vida estava no lugar errado. Estava no lugar errado. Porque o meu medo de perder era tão grande que eu estava esquecendo todos os talentos que Deus me entregou. Eu estava esquecendo a capacidade que Deus me deu. E eu estava esquecendo o lugar de Deus na minha vida. Porque se Deus proveu no deserto, onde não faltou recurso, por que Deus vai deixar faltar? E Deus ainda fala em Mateus, se ele não deixa faltar o alimento a um passarinho, quem dirá ele vai deixar faltar para nós. Então, assim, por mais que se eu ficasse sem nada, eu passasse por desafios, mesmo assim, ainda assim eu estaria agraciada. E naquele momento eu entendi que o dinheiro na minha vida estava no lugar errado. E desde então Deus tem feito um processo. Porque sim, eu realizei muitos sonhos, eu cresci, graças a Deus eu cresci, eu aprendi a administrar o dinheiro, a colocar ele no lugar de me servir, mas eu fui amarrada a ele por muito tempo, em uma relação tóxica. Porque eu tinha medo de perder, eu tinha tanto medo de perder que aquilo acabava de uma certa forma inconsciente me controlando. E como que eu vou ser dependente da graça de Deus e me colocar dependente a Deus? Sim, eu estou preocupada em algo em ter controle de algo. Eu não consigo. Então, o processo todo que eu passei, ele também me trouxe essa percepção. Primeiro, de que nunca vai faltar. Se você estiver em Deus, não importa o deserto que você viva, nunca vai faltar o alimento básico para você viver. Se você confiar e for dependente, não vai faltar. Sim. Mas quando a gente quer resolver pelo nosso braço, aí às vezes a gente tem problema. Sim. Mas se você confiar, não vai faltar, e que Deus vai te permitir passar por algumas coisas para que você aprenda, para que você coloque as coisas no lugar certo. E se você estiver pronto, Ele vai realizar todos os sonhos que estão no seu coração, porque Ele não coloca nenhum sonho no seu coração se não for da vontade dEle de realizar. Mas muitas vezes pela minha autossuficiência, pelo meu controle, pela minha arrogância, pelas minhas feridas emocionais, não deixo Deus fazer a graça dele na minha vida. Eu não deixo acontecer. Então, quando eu falo de tudo isso, ele entra num lugar muito mais profundo, Débora, porque eu vi casais e famílias sendo restauradas através do olhar novo para o dinheiro. Eu vi mães se reconectando com filhos, entendendo que não é só o trabalho, mas que a vida está passando e que você pode se sentar e brincar com seus filhos, que isso faz parte. Eu vi mulheres viajando para fora, né, realizando o sonho de fazer uma viagem internacional pela primeira vez, a partir do momento que entenderam isso e a partir do momento que olharam para a minha história e pensaram, se esta menina
conseguiu chegar lá porque foi uma menina que começou toda a trajetória. Hoje eu sou uma mulher, mas sou uma menina que sonhou. Sim. Se ela conseguiu sonhar em realizar, por que eu não consigo? O que eu posso fazer de diferente para conseguir? Sim. Então eu consigo, de uma forma sutil, falar da presença de Deus. Uau. Mas o que as pessoas alcançam vai muito além. As pessoas alcançam libertação, as pessoas alcançam restauração familiar, reconexão com os seus. Uau. Eu não trabalho com uma mulher empreendedora, se for casada, sem pedir para ela fazer alinhamento com o esposo dela. Uau. Ela não vai crescer o negócio dela ao ponto que ela merece, que o negócio dela tem potencial, se ela estiver desalinhada do esposo. Uau. Porque isso uma hora vai romper. Ou rompe a relação, ou rompe o crescimento dela. Porque eles não estão olhando para as mesmas coisas, eles não têm objetivos para serem realizados em conjunto. Falta alinhamento. Uau, que lindo. E quem, Roseli, tem interesse de tudo que você disse aqui, um pouco sobre a sua mentoria, quem tiver interesse em te conhecer melhor sobre o seu método, né? Fazer parte, ser uma mentoreada por você, né? O que essa pessoa, como que ela te encontra? Eu tô nas redes sociais, hoje meu canal principal é o Instagram, @RoseliReisFinanças. Então, entra no meu Instagram, me manda um oi no direct, vai ser um prazer me conectar com você. Nós podemos marcar, inclusive, uma sessão estratégica onde eu vou olhar com carinho para você, para o seu negócio, vou entender qual que é a sua necessidade. Eu sou uma mulher que eu só vendo aquilo que faz sentido, então se eu entender que não é o seu momento ou que não faz sentido para você, eu vou te direcionar da melhor forma possível. Mas entra nas minhas redes sociais, @RoseliReisFinanças, que a gente vai falar um pouco mais e eu vou te apresentar a mentoria por completo. Que maravilha. Roseli, nós já estamos finalizando esse episódio, foi muito bom. Aprendi bastante aqui hoje com você sobre finanças. Já quero já quero a sua mentoria, né? Sei que precisa em muitas áreas, tem muita dificuldade em lidar com finanças. Sempre tinha uma veia empreendedor muito grande, mas sempre tem algo ali, vou até um ponto, chega num ponto, paraliso, né? Então eu sei que você vai me ajudar. Com certeza, eu vou só aproveitar, eu sei que nós estamos encerrando, então eu quero muito agradecer essa oportunidade, mas eu vou aproveitar esse gancho que a Débora me trouxe aqui no final. Existe uma coisa chamada termostato financeiro. Nós vamos até onde a gente consegue enxergar. Então, por isso que eu trabalho muito visão estratégica, visão de crescimento e realização de sonhos. Por quê? Se eu acredito que eu posso ir até 10 mil reais, quando eu chegar nos 11, 12, eu vou voltar para trás, porque eu cheguei no meu limite. A mesma coisa é um ar-condicionado. Se ele vai até 26 e você tentar colocar 28, ele só tem 2 caminhos. Ou ele mantém no 26 ou ele desliga. A mesma coisa acontece conosco quando a gente fala de finanças. Então, é muito importante a gente ter ambição. Sim. Porque na Bíblia Deus fala para a gente não se conformar. Ambição é diferente de ganância. Então, é importante ter ambição e respeito na relação com o dinheiro. Quando a gente tem esses 2 pilares e a gente tem o propósito, a gente vai fazendo a construção ali na gestão também, a gente alcança os nossos resultados. Então, com certeza, Débora, precisamos olhar para esse ponto. Precisamos, sim, com urgência. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Vou precisar muito da sua ajuda. E agora, para a gente encerrar, Roseli, eu quero que você deixe uma mensagem final, olhando para essa câmera aqui, para os nossos ouvintes, para quem está lá do outro lado, quem vai assistir em algum tempo, né, futuro, sim, quem vai assistir esse episódio, o que você tenha, uma mensagem final aí, uma mensagem motivacional para quem está tendo dificuldade nessa área. Não existe sonhos que você não possa alcançar. E o único limitador dos seus sonhos é você mesmo, por não acreditar neles. Como já dizia o Walt Disney, se você acredita e você coloca os seus passos, os seus sonhos acontecem. E eu acredito muito que se você coloca o seu pé, Deus vai colocar o chão. Mas Deus não coloca o chão para quem não coloca o pé. Então, mesmo que pareça distante, mesmo que pareça impossível, acredite nos seus sonhos, porque ninguém pode acreditar mais naquilo que está no seu coração do que você mesma.
Uau, que lindo. Roseli, eu quero muito te agradecer, mas antes eu quero convidar você que está aí do outro lado. Se esse conteúdo foi relevante para você, curte, comenta, compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que vai ser relevante, que vai ajudar alguém a sair da estagnação financeira. Roseli, o meu abraço sincero, muito obrigada, que Deus te abençoe e continue te abençoando na sua missão. Amém. Que bom que através da sua dor, graças a Deus, que através da sua dor você encontrou um propósito, né? Você descobriu a sua missão de ajudar pessoas, principalmente mulheres que querem empreender, que podem, que sabem, que dão conta de empreender, mas que têm dificuldades e são paralisadas na área financeira. Deus continue usando, levando essa mensagem, né, para muitas mulheres ao redor do mundo. Não vamos limitar só aqui na Europa, só no Brasil, porque através da internet hoje você tem ferramentas para alcançar pessoas além fronteiras, né? Então, que Deus continue te usando poderosamente. Muito obrigada por esse momento aqui, que foi muito enriquecedor para mim. Abriu já aqui a minha mente em algumas caixinhas aqui, né, que estavam trancadas. E que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigada. Amém. Gratidão, Débora, por me receber aqui. Gratidão por essa oportunidade. Que as pessoas possam conhecer o seu projeto, que o seu projeto possa alcançar muitas pessoas, muitos lares, e que Deus possa trazer muito mais prosperidade para esse espaço e que outras mulheres tenham voz. E sim, gratidão por cada momento e por essa troca, porque foi uma troca. Amém. Obrigada. Nós precisamos sim ser prósperos. O Instituto Adonai precisa ser próspero para ajudar pessoas. Exatamente. Né? Então fica aqui o meu convite, se você quer, assim como eu e a Roseli, colocar os seus sonhos, seus planos em ação, talvez o Instituto Adonai seja o seu lugar. Nós estamos aqui te aguardando. Venha fazer uma visita, conhecer as nossas instalações. Quem sabe você, como a Roseli, né, se encanta pelo nosso projeto e vai ser amanhã você que eu vou estar entrevistando. Esse lugar é um lugar para dar voz e vez a pessoas anônimas, como nós, né? Mas que tem uma mensagem de muita relevância, que tem uma mensagem, que tem uma bagagem que pode transbordar na vida de outros. Eu convido você a vir conhecer as instalações do Instituto Adonai. Esse é o seu lugar. Que Deus abençoe você. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui, por ter ficado até aqui. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que vai aproveitar, se beneficiar dessa mensagem. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês num outro episódio. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Obrigada.